Romanos à noite. Deuteronômio, capítulo 23. Deuteronômio, capítulo 23, nós vamos ler. Essa é uma sessão que agora, a partir do verso 15, nós vamos ler. Até o fim, são várias leis que aparentemente não tem muita conexão com uma com a outra, mas nós vamos tentar trabalhar de alguma forma uma certa unidade entre eles. Nós vamos fazer aqui, ler apenas dos versos 15 até o verso 18. Nós vamos ler do 15 ao 18, depois nós daremos continuidade às leis que se seguem nesse trecho da Escritura. Diz assim a palavra de Deus: Não entregarás ao seu senhor o escravo que, tendo fugido dele, se acolher a ti. Contigo ficará no meio de ti, no lugar que escolher, em alguma de tuas cidades onde lhe agradar, não o oprimirás. Das filhas de Israel não haverá quem se prostitua no serviço do templo, nem dos filhos de Israel haverá quem o faça. Não trarás salário de prostituição, nem preço de sodomita à casa do Senhor, teu Deus, por qualquer voto, porque uma e outra coisa são igualmente abomináveis ao Senhor, teu Deus. Amém. Vamos à presença do Senhor em oração, irmãos, mais uma vez. Senhor nosso, quando abrimos mais uma vez a Tua palavra para ouvirmos a Tua voz, nós pedimos ao Senhor sabedoria, graça e discernimento. Fala conosco, ó Deus. Revela a face de Cristo, a glória de Cristo, a fim de que haja verdadeira mudança na nossa vida. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Nós tivemos tensões claras quando nós falamos em igreja local, e as tensões normalmente dizem respeito às características de uma igreja que se chama, vamos dizer assim, reformada, né? Normalmente as pessoas elas tendem a olhar para uma igreja e dizer: essa igreja tem dificuldade de receber as pessoas. Nós temos muita dificuldade de receber, mas eles são lá firmes. Né? A disciplina é real, existe disciplina eclesiástica lá, mas assim, ninguém é bem recebido lá. Mas os crentes lá são muito claros, são fielmente disciplinados. Por outro lado, você vai encontrar outro tipo de extremo, e alguém que diz assim: aquela igreja ela gosta de acolher as pessoas, ela é bem acolhedora, todo mundo que chega, a gente recebe bem. O problema é que lá não tem disciplina, ninguém sabe o que deve fazer. O amor é o que guia, assim, o amor é usado nessas igrejas como é usado nos cartazes dos movimentos LGBT, para justificar toda a prática existente. O amor significa vale tudo. Infelizmente, essas coisas elas estão muito claras diante de nós, a gente precisa entender que a igreja e o povo de Deus, ele precisa lidar com essas duas realidades. Nós temos que aprender primeiro a receber e ser uma igreja que recebe não simplesmente como tática de evangelismo, mas acolhe o pecador que vem para conhecer a graça do evangelho e ser salvo, e ao mesmo tempo ele tira aqueles que vivem na impureza e são disciplinados por questões de pureza da igreja e de santidade do povo de Deus. Essas duas leis que nós acabamos de ler aqui, ela fala exatamente disso. Primeiro, ela fala daquilo que eu não posso rejeitar um escravo que chega na minha casa, na minha cidade, e eu não posso mandá-lo embora. E a lei aqui vai me dizer algumas questões importantes.
E, por outro lado, eu também não posso receber aquilo que é fruto do pecado. Então, não é porque eu recebo os que chegam a mim, que tudo aquilo que se oferta a Deus tem que ser recebido. Ora, quem entrega alguma coisa a Deus como fruto da iniquidade, não pode ser recebido. Você vai ver aí na sequência, por favor, olhe o texto comigo. Ele diz no verso 15, não entregarás ao seu senhor o escravo que, tendo fugido dele, se acolher a ti. E a palavra acolher aqui é bem usada, por sinal. O escravo que se acolher a ti. Por outro lado, você vai encontrar no verso 17, das filhas de Israel não haverá quem se prostitua no serviço do templo, nem dos filhos de Israel haverá quem o faça. Não trarás salário da prostituição, nem preço de sodomita à casa do Senhor. Veja, o Senhor diz, não é porque a gente acolhe que tudo aquilo que se entrega a Deus é recebido, não. São duas coisas distintas aqui. Então, a primeira coisa, o recebimento, o acolhimento dos que vêm. A segunda coisa, o segundo momento, a rejeição daquilo que é entregue, que não é fruto daquilo que Deus ordenou. O pecado produz fruto, e o fruto do pecado não deve ser ofertado ao Senhor. O fruto do pecado não deve ser ofertado ao Senhor. Primeiro trecho, então, que vai do verso 15 ao verso 16, não é? Nós temos aqui algumas questões sobre a lei associada ao estrangeiro. Me parece claro que essa lei não faria muito sentido se fosse uma lei associada a escravos dentro de Israel. Não seria muito lógico, porque se alguém está sendo opressor e está quebrando a lei, esse alguém vai ser punido, e a lei é clara contra eles dentro de Israel. Então, nos parece claro que ele está falando de escravos estrangeiros que fogem para Israel para serem acolhidos. A gente vive hoje uma crise, não é, humanitária, como se diz, em que as pessoas querem obrigar todos os países a receber aqueles que chegam em busca de moradia, de melhores dias. Mas é interessante que eles veem as pessoas apenas como quem tem fome e sede, não como quem traz uma carga de religião e de cultura que vai atormentar a outra cultura quando ela não é bem compreendida. Você imagina receber muçulmanos de tal maneira que eles comecem a dominar a nossa nação, nós não seremos mais o mesmo povo. Não é simplesmente acolhê-los, mas é saber exatamente o que significa isso. Se há uma questão própria associada às fronteiras de uma nação, você imagina as fronteiras da igreja. Esse é o grande ponto que Israel aqui não é apenas uma nação, Israel é uma igreja. E é importante entender isso. Para ser israelita é necessário participar de toda a estrutura que Deus ordenou dos sacramentos do Antigo Testamento. A circuncisão, no caso, a ordenação do homem a ser circuncidado, para poder pertencer ao povo de Deus. Assim também, pertencer à igreja, você tem que ser batizado para professar a sua fé. Você se torna membro. Isso é, você entrou naqueles limites. E esse estrangeiro, ele vem de fora. Veja aqui, irmãos. A terra de Israel, ela é um santuário. A terra de Israel é uma cidade refúgio para servos que foram abusados por seus mestres e fugiram em busca de abrigo em países vizinhos. Não se pode supor aqui, em hipótese alguma, nesse texto, não é, que era necessário a Israel receber todas as pessoas que entrassem, independentemente do que eles estivessem fazendo ou praticando. Eles não devem simplesmente receber
por causa que eles resolvem fugir. Mas se eles são ímpios, se eles são os que querem invadir para condenar, para destruir, se eles não são de fato abusados e condenados de modo injusto, como então eu saberei? Então, não é simplesmente algo que diz, chegou na minha fronteira, eu recebo. Há alguma coisa a mais que precisa ser dito aqui. Mas uma coisa é certa, uma vez cumprido esse padrão, ele chega na minha casa, nós não podemos agora devolver aquele mestre, aquele escravo que chega tremendo, com fome, fraco, cansado, abatido. Eu não posso devolvê-lo. Aquele mestre, aquele senhor, cruel, terrível, e que deseja a destruição daqueles que o servem. Eu não deveria levá-los de volta. É algo honrado, irmãos, sem dúvida alguma. É algo honrado, pode ter certeza disso. Proteger e dar abrigo ao fraco. Provado que ele é fraco. Mas se não provar que ele é o fraco, você precisa agir de outra forma. Mas se provar que ele de fato é fraco, protegê-lo e abrigá-lo é aquilo que é requerido do povo de Deus. É permitido por Deus, irmãos, receber essas pessoas no povo de Deus. É interessante que não é necessário, e você entenda isso acontece até mesmo quando você fala dentro do povo de Deus, entenda, a relação é diferente, você devolve, você trata. Por exemplo, dá 2 exemplos práticos. Lembra lá de Agar, quando o anjo aparece a ela, que ela está fugindo da sua senhora, que estava agindo com dureza com ela, e o anjo diz, retorne à sua casa, se humilha a ela. A mesma coisa acontece com Paulo e Onésimo, que envia Onésimo de volta a Filemon, escreve a ele. Não havia razão para eles irem embora. Eles deveriam voltar. O que ele escreve para Filemon é, recebe-o agora como teu irmão. Recebe-o agora como teu irmão. Não havia necessidade de escapar. Lembre-se que Onésimo devia dinheiro e Paulo coloca na sua conta aquilo que ele devia. Ele fugiu, mas Paulo manda ele voltar para que ele pague a sua dívida. A grande mudança que aconteceu foi que agora ele é nosso irmão. Trate-o dessa forma. Não é esse servo que está sendo dito aqui. O servo que está sendo aqui é aquele que tem de escapar mesmo. Ele tem que correr por sua vida, ele tem que ir atrás de socorro, ele tem que buscar socorro por sua própria vida. Esse você nunca pode mandar de volta. Pelo contrário, o texto diz, ele deve escolher a cidade que ele deve morar e você não deve perturbá-lo. Lá no livro de 1 Reis, primeiro livro dos Reis, por favor, abra sua Bíblia comigo, capítulo 20, verso 31. Primeiro livro dos Reis, capítulo 20, verso 31. Diz assim um texto sagrado. Então lhe disseram os seus servos, eis que temos ouvido que os reis da casa de Israel são reis clementes, ponhamos, pois, pano de saco sobre os lombos e cordas à roda da cabeça, e saiamos ao rei de Israel, pode ser que ele te poupe a vida. Nós ouvimos falar que eles são clementes. Vamos a eles, vamos pedir socorro a eles.
se ouvir falar que esse povo é misericordioso, se ouvir falar que para se fugir dos tiranos, se corre para um rei bondoso, mas que tem poder para protegê-los. E isso é importante, irmãos. No caso desse, Matthew Henry diz, no caso desse, devolver o fraco ao opressor é enviar o cordeiro para a boca do leão. Não se deveria fazer isso. O servo foi abusado. Você não deve apenas protegê-lo. Não deve apenas dar abrigo a ele, mas levá-lo a receber a sua religião. Dar a ele todo o encorajamento para que ele viva. E o texto ainda diz, nós não vamos impor o lugar onde ele deve viver. Como deve tratar esse homem? Ele vai encontrar um lugar para se esconder e habitar. Não há, nesse caso, lei de extradição. Nesse caso, não há lei de extradição. Alguns comentaristas chegam a dizer até que isso é uma prova de que Israel não fazia pacto com as regiões ou países ou nações vizinhas. O pacto era com Deus. E esse pacto de extradição não havia entre eles. De tal maneira que quem chegasse lá dessa forma, tendo sido destruído, fraco, cansado, correndo para salvar a sua vida, fugindo do inimigo, eles saberiam, os reis de Israel são clementes, eles são misericordiosos. Os outros não. O Código de Hammurabi, diz outros comentaristas, ele vai exatamente na direção contrária. Ele vai dizer exatamente o oposto. No caso desse, ele tem de ser devolvido. Essa lei, ela não é uma lei da cultura, é uma lei revelada, uma lei que é imposta ao povo de Deus, é uma lei que é dada ao povo de Deus. Nada poderia ser diferente disso. Prosélitos, irmãos, e convertidos à verdade, deveriam ser tratados com cuidado e amor particular, para que eles não tenham tentação a voltar para o seu velho e antigo reino. Interessante, às vezes não é nem necessário desejar isso. É importante frisar isso, porque lembra de Israel, que foi liberto do cativeiro egípcio, de um rei opressor, mas que no meio do caminho desejou voltar? Deus que lhe dava alimento. É da própria natureza do homem desejar voltar para o antigo dono. Desejar seguir os seus próprios conselhos. Se o Senhor não nos disciplinasse e não nos tratasse, não poderíamos permanecer onde estamos. Quantas vezes pensamos, era melhor antes de conhecer o Evangelho? Nós sabemos que aquele antigo governo nos escravizava. E isso, o pecado nos cega, a ponto de acharmos prazer
naquilo que nos mata. Nós temos o prazer no pecado. Nós que fomos libertos do pecado, tirado do reino das trevas e levado para o reino do amor, do reino do Filho do seu amor. Quantas vezes o nosso pecado, o prazer que nos mata, que nos destrói, quantas vezes isso é descrito como algo que nós desejamos tanto, que nós amamos tanto. Isso é submeter-se a um governo que vai nos matar e destruir, como o texto de Provérbios descreve. Por exemplo, de um jovem que anda pela rua e uma mulher adúltera fica chamando ele, e ele entra na casa dela, e diz o texto que quando ele entra e se deita com ela, e aquela cama de linho, e usa o texto de linho egípcio, aquele prazer, ele diz, ele não sabe que ele entrou na câmara da morte. Muitas vezes nós queremos voltar. O nosso rei, ele não é apenas misericordioso em nos receber, ele é poderoso para nos sustentar. Eu lembro das palavras do Evangelho, quando ele fala, Jesus olha para aqueles que estão presos debaixo de um rei tirano que os enfraquece. Lá em Mateus, no capítulo 11, abra sua Bíblia comigo, por favor. O Senhor Jesus então diz as seguintes palavras, verso 28, tão conhecido o texto nosso, ele diz, não apenas o rei, nós vamos receber os fracos, Jesus chama os fracos. Ele diz, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vinde a mim, vós todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ele não apenas recebe os fracos, mas ele convoca-os a vir. Você que está nas trevas, você que tem um Senhor que lhe condena, você que está cansado de viver para você mesmo, cansado de andar segundo o seu próprio caminho, cansado de fazer sua própria vontade, escravizado no pecado, cansado de viver. O Senhor não apenas nos ensina a recebê-lo, mas a chamá-lo. Vinde a mim. Israel aponta para a glória do Cristo que arranca os seus dos reinos das trevas e leva para o reino da luz. Mais uma vez, ele não só recebe, ele não só chama, ele protege, ele guarda os seus. É uma marca da igreja. Deve ser sim uma igreja acolhedora. Porque se nós representamos o povo de Israel, o povo de Deus, se nós fazemos como Cristo, nós devemos sim acolher, devemos sim receber as pessoas, devemos ter alegria em ter as pessoas na igreja, mesmo aqueles que são pecadores, os que andam longe do Senhor e que desejam e chegam cansados, sobrecarregados. Nós devemos sim estender as mãos. Nós devemos sim dar o nosso lugar a Ele, porque o que eles têm para ouvir do Evangelho
não vai lhes fazer mudar simplesmente de cidade, mas de reino. Não vai lhes fazer bem agora, somente, mas por toda a eternidade. A igreja acolhe os escravos que chegam cansados na sua porta. Como Cristo, assim fazemos. Por outro lado, o texto de Deuteronômio ainda, por favor, ele vai lidar de um outro assunto, mas falando um pouco acerca daquilo que Deus não aceita. E ele vai dizer assim, no capítulo 23, voltemos ao texto, por favor, verso 17, ele diz: das filhas de Israel não haverá quem se prostitua no serviço do templo, nem dos filhos de Israel haverá quem o faça. Não trarás o salário de prostituição, nem preço de sodomita à casa do Senhor teu Deus, porque por qualquer voto, porque uma e outra coisa são igualmente abomináveis ao Senhor teu Deus. Preste atenção, a terra de Israel não deve ser abrigo para a impureza. Se abriga o que foge e que pede socorro. Mas a terra de Israel não se abriga em pureza. Prostituição, sodomitas, não devem ser aceitos como pertencentes ao povo de Deus. Isso é importante porque nessa casa, ou nas casas daqueles que praticam a impureza, irmãos, elas são contaminadas pelo pecado e, consequentemente, sofrerão a condenação no tempo devido. Uma boa razão dada na Escritura Sagrada, irmãos, porque nós não deveríamos tolerar esse tipo de pecado no nosso meio. E é importante isso. Enquanto a igreja se abre em alguns cantos e lugares, confundindo essa receptividade, esse cuidado, aquele que chega nos limites da terra de Israel deve entrar, confundindo esse amor, essa complacência, essa bondade, essa misericórdia do rei. Eles confundem e acham que isso deve acolher também todos os que praticam esse tipo de iniquidade, ou qualquer outra iniquidade que a pessoa viva na prática e busque viver segundo ela. Mas Deus diz o seguinte a eles: sabe por quê? Sabe por que não pode haver isso? Porque vocês são filhos. Vocês são israelitas. Interessante o texto, volte comigo e veja mais uma vez, ele diz: ora, das filhas de Israel não haverá quem se prostitua no serviço do templo, nem dos filhos de Israel. E veja que o cuidado de Moisés aqui em repetir não apenas o homem ou a mulher, mas dos filhos de Israel e das filhas de Israel. Por que isso é tão importante aqui, irmãos? Porque se a filha de Israel ou o filho de Israel praticar tal coisa, eles condenam os seus pais, Abraão, Isaque e Jacó, de onde veio a promessa. Eles condenam o seu povo e eles condenam o Deus que eles adoram. O ser israelita é ser separado do mundo. É por isso que a Escritura vai dizer: tais não herdarão o reino
dos céus. O fato de ser israelita implica exatamente nisso. Importante porque essa prática de pecado, a gente condena, a gente se angustia quando vê, a gente leva os nossos filhos em praça pública e você já não consegue mais levá-los. O Recife Antigo, que é lindo, lindo, eu não posso levar meus filhos para passear ali em determinado horário. É impossível. Se nós não indignamos com o que é feito na praça pública, imagina dentro de Israel. Imagina na casa de Deus. Se isso contamina o mundo, imagina a casa de Deus. Se isso terá suas consequências lá fora, imagina na casa de Deus. Segundo livro de Samuel, capítulo 13, verso 12. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Segundo livro de Samuel, capítulo 13, verso 12. Diz assim a palavra de Deus. Porém, ela lhe disse: não, meu irmão, não me forces, porque não se faz assim, Israel. Não faças tal loucura. Você lembra muito bem o incesto de Amon. Ela diz: não me force, meu irmão, porque não se faz isso. Não se pratica isso em Israel. Isso não é próprio de Israel. Isso não é próprio do povo de Deus. Isso não é próprio daqueles que clamam, invocam o nome do Senhor. Isso não é próprio. Não faça isso. Vocês são filhos de Israel. Vocês são filhos de Deus. Vocês são filhos do Deus Altíssimo. Vocês são comprados com seu sangue. Não façam isso aqui dentro. Não. No nosso meio, não. Não se deve. Não se pode. Nós somos uma nação santa. Nós somos um povo separado de Deus. Nós não somos como aqueles que vivem nas praças públicas, vivendo daquela forma. Não! Nós somos tirados do mundo. Não se faz isso em Israel. O desprazer de Deus se revela. Porque ele vai dizer: a prostituta e quem pratica isso vai ganhar dinheiro. Esse dinheiro não pode ser dado a Deus. Deus não aceita. O nosso Deus não é um mercenário pregado pelas falsas religiões. Nosso Deus é santo. Deus não ama dinheiro. Deus ama a santidade. O teu dinheiro, se for fruto de iniquidade, não deve ser ofertado a Deus. No passado se tinha uma brincadeira, eu lembro isso na minha infância, adolescência, lá no interior. Havia um homem que era um homem muito ímpio, mas muito rico, e a família sempre estava envolvida na igreja. Eles eram tão violentos que hoje eu acho que não tem nenhum vivo, já morreram todos. Algum outro tão vivo, mas mataram muita gente
e também já certamente foram eliminados. Quem vive da violência dela morre. Havia isso no nosso meio. Então, esse homem vivia numa prática de iniquidade. E ele era muito rico, então ele chegava e queria ajudar as igrejas. E havia uma discussão ética no nosso meio. Então eu via que algum líder dizia, não, chega dele usar dinheiro para o mal, agora é usar para o bem, é para a igreja. Eu acho que isso não tem muito sentido por uma razão, veja bem. Pelo texto, claramente nos ensina isso. Mas eu lembro também do que aconteceu lá em 1 Samuel 15. Quando Deus dá uma ordem por meio do profeta Natã ao rei Saul, que vá, não é, até os amalequitas e os destrua. Aí você sabe o que acontece, ele desobedece. Então, em 1 Samuel 15, ele vai descrever nessa história que quando ele é pressionado porque ele tenta agradar todo mundo, ele dizia, e que barulho é esse de animal que eu estou ouvindo aqui? Deus não mandou destruir tudo. Ele disse, não, mas a gente trouxe para poder ofertar a Deus. A gente trouxe aqui para fazer culto a Deus. Aí o profeta disse a ele, importa obedecer do que sacrificar. É melhor obedecer. O fruto desse sacrifício não pode ser dado a Deus, porque é fruto do pecado. Não se deve pensar nisso. Interessante que algumas traduções usam a palavra sodomita e usam o nome cachorros. É um nome interessante até. Expressão forte, mas ela é traduzida também em algumas bíblias assim, mas a ideia, literalmente a tradução aqui é sodomita, o sentido é esse, que é a prática da homossexualidade. Lá em Apocalipse, no capítulo 12, por favor, capítulo 22, verso 15, nós temos algo que nos ajuda a entender isso melhor. Lá em Apocalipse, capítulo Apocalipse, de fato, 22, verso 15, diz assim a palavra de Deus. Fora ficam os cães. É interessante, porque lá é chamado assim, o texto, algumas traduções colocam cães, literalmente. E ele diz, fora ficam os cães. Aí ele diz, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras, todo aquele que ama e pratica a mentira. E aqui esse termo é usado para descrever que esses cães, isto é, aqueles que estão fora, o dinheiro que eles recebem é por prática ímpia e não deve ser trazido à casa do Senhor, nem o dinheiro da prostituição. Deus não aceita nenhuma oferta, irmãos. Jamais de pessoas ímpias assim. Eles não tinham nada para oferecer a Deus, senão aquilo que eles ganharam fruto desse tipo de pecado. E o que seria isso? Como Deus chama isso? Volte para o texto e veja o que o texto diz. Ele chama abominação. Então, o próprio Deus declara o que é. O próprio texto descreve o que significa essa oferta, e como Deus a vê, e como Deus a trata, e como Ele a recebe. Ele diz, isso é abominação. O texto diz assim, no final, especificamente no verso 17, do 18, ele vai dizer assim, não trarás salário de prostituição, nem preço de sodomita à casa do Senhor teu Deus, por qualquer voto, porque uma e outra coisa são igualmente abomináveis ao Senhor teu Deus. Isso é abominação ao Senhor. Interessante, irmãos, alguém poderia imaginar, se você fizer votos e pagar votos, trazer ofertas ao Senhor,
imaginar que dar dinheiro a Deus vai fazer você sair livre para continuar pecando, para pagar suas dívidas, não funciona, não. Alguns seguem essa sugestão de Satanás, irmãos. Alguns imaginam isso. Alguns acreditam que devem ofertar para poder continuar pecando. Então eles aliviam a culpa para continuar fazendo. Então eles fazem voto e pagam e dão dinheiro. Isso alivia um pouco a consciência para eles continuarem vivendo. Veja o que diz Provérbios, por favor. Provérbios capítulo 7, abra a sua Bíblia comigo. Esse texto é interessante, ele fala exatamente da mulher adúltera. E veja o que é que ele diz. Provérbios 7, verso 14 e 15. Deixa eu ler o verso 13 ao 15, diz assim: aproximou-se dele e o beijou, e de cara impudente lhe diz: sacrifícios pacíficos tinha eu de oferecer, paguei hoje os meus votos. 15, por isso saí ao teu encontro, a buscar-te, e te achei. Eu fiz o que tinha de fazer, ofereci sacrifício, eu paguei o meu voto, eu dei o dinheiro lá. Agora eu posso sair à tua procura. Não. No dia que você pagar os seus votos, irmãos, você não deve sair para buscar pecado. Isso é um alívio que as falsas religiões oferecem para os pecadores. Dinheiro, pagamento, contribuição, ajuda. Nada disso vai te livrar do dia que o Santíssimo Deus cobrar a tua dívida. Nada disso. Mas eu dei tanto dinheiro. Nada disso te livrará. A Escritura é clara. Você não vai trocar a pena por dinheiro. Não se faz assim na terra de Israel. Não se faz assim na igreja do Senhor. Não se deve fazer assim. Nós não podemos, irmãos, honrar a Deus com o que nós ganhamos, a menos que aquilo que nós ganhamos seja honrado, honesto e digno. Nós não podemos honrar a Deus. Não devemos considerar apenas o que nós damos, mas como nós adquirimos. Não apenas o quanto eu tenho, mas como eu adquiro. Deus abomina, irmãos, quando alguém tenta oferecer a Ele sacrifício pacífico com fruto daquilo que foi roubado. Deus diz, aqui em Israel não é assim. A igreja acolhe. A igreja acolhe. A igreja recebe à porta o fraco, cansado, oprimido pelo pecado. Mas a igreja não recebe e não deve receber o fruto da iniquidade. Nem deve permitir tal prática no nosso meio. Porque Paulo
também disse na primeira carta aos Coríntios 5 em diante. Há alguém no vosso meio que pratica pecado muito grave. Tirai esse homem do vosso meio. Tirai esse homem do vosso meio. Quando ele se arrepende, provavelmente lá na segunda carta aos Coríntios, ele diz: receba-o, para que o sofrimento dele não seja demasiado. Receba-o. Ele voltou à porta pedindo misericórdia. Receba-o de volta. A igreja vai sempre e precisa sempre receber os que se arrependem dos seus pecados, até os mais graves. O Evangelho de Cristo é assim. O mesmo Cristo que disse: vinde todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. É o mesmo Cristo que dirá: apartai-vos de mim, vós, os que praticais a iniquidade. Nunca vos conheci. Vamos curvar nossa cabeça e orar ao Senhor, irmãos. Senhor nosso, nós bendizemos o Teu nome nessa manhã do dia do Senhor, colocando-nos na Tua presença, clamando as Tuas misericórdias sobre nós, pedindo ao Senhor que fale ao coração do Teu povo poderosamente, que a Tua voz, Senhor Deus, penetre os seus corações e mude a nossa vida. É só o Senhor que tem poder para isso. Faze-nos parecido com Cristo, nosso Senhor, que ofereceu uma oferta ao Pai, santa, sem mácula e sem pecado. Bendito seja o nome do nosso Senhor, e nele nós somos santificados. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor Deus. Amém.